Turma, acordar com dor nas costas, uma tensão no maxilar, isso virou rotina pra muita gente. Já teve dor nas costas alguma vez, Flávio? Nossa, Deus. Depois que a gente chega depois dos 30, vamos falar que é 30, né, Daniel? É. De vez em quando tem uma dorzinha na coluna, né? Tem. Sempre na lombar. Não tem jeito. Bom, é o estresse do dia a dia, talvez uma postura errada, seja no trabalho, na hora de dormir, isso tudo é vilão, né? Mesmo pro nosso corpo. E a quiropraxia tem sido uma aliada importante para resolver esses problemas. É uma especialidade relativamente nova. Muita gente ainda tem preconceito com essa especialidade. Inclusive tem um aqui do meu lado, Daniel, que falou até arrepio só de pensar. Mas eu acho que vai ser uma oportunidade interessante para o quiropraxista, doutor Bernard Mattei, até desmistificar um pouquinho essa história toda. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. E realmente existe desconhecimento, vamos dizer assim, né? Quiropraxia, ela nasceu há mais de 100 anos atrás nos Estados Unidos. E a origem, né, da manipulação da coluna, logicamente, vem da China. Mas nos Estados Unidos eles pegaram isso para estudar, entender como funciona e a partir daí criar uma profissão voltada ao cuidado da coluna vertebral, que é a quiropraxia, né? Então, ou seja, se eu tenho um problema no dente, eu vou no dentista. Se minha coluna tá doendo, eu vou no quiropraxista. Justamente, né? São 5 anos a nossa formação em faculdade, onde a gente vai entender todos os processos relacionados a por que geram-se uma hérnia de disco, por exemplo, ou um bico de papagaio, e as dores nas costas, né? E aí, o grande benefício da quiropraxia é entender a causa do problema e tratar a causa. Tratando a causa de maneira natural, a gente tem os resultados que a gente tem, né? A quiropraxia, para quem não sabe, é aquela técnica dos estralos. Torce o pescoço para um lado, crac, crac, crac. Você já deve ter visto nas redes sociais aí. Por que estala daquele jeito? Vamos tentar desmistificar isso também, doutor. Isso é interessante, né? O estalo nada mais é do que o deslocamento de ar dentro da articulação. Então, existe uma diferença de pressão dentro da própria articulação. Basicamente, de um exemplo muito claro, é como abrir uma latinha de refrigerante. A pressão interna está muito maior do que a pressão externa. E aí, com isso, existe o vácuo, né? E aí, esse deslocamento de ar dentro da articulação, principalmente nitrogênio, é o que causa o estalo, deslocando o ar de um lado para o dentro da articulação. Mas não está quebrando nada, não está impactando a articulação. Isso é importante, desde que feito por um quiropraxista, né? Hoje a gente tem na mídia muitas pessoas que não são graduadas. E estalar, a gente sempre fala, né? Se eu colocar um macaco aqui, ensinar ele a estalar, ele vai estalar. Mas, logicamente, sem dúvida, não vai ter um resultado correto e vai estar colocando aquela coluna em risco. Então, é por isso que a gente vê cada vez mais chegando pessoas no consultório com problemas relacionados a visitar os profissionais, né? Vamos lá, doutor. Na prática, eu tenho visto e ouvido muita gente comentando sobre bruxismo. Assim, um grande volume de pessoas que usam placa, que acordam com o maxilar doendo, enfim. Você tá nessa aí, Daniel, também? Eu uso placa já tem mais de 6, 7, 8 anos. Pois é, eu não sei se eu tô com um hiperfoco nesse assunto, que eu também agora tô usando placa, ou se realmente é um volume muito grande mesmo que tá com essa questão do bruxismo. Bom, independentemente de qualquer coisa, a quiropraxia também pode tratar o bruxismo, por exemplo? A gente tem muitos casos no consultório, né? Porque é um ciclo, né? Então, quando você tem tensão na musculatura do maxilar, isso não vem sozinho. Normalmente está associado à tensão na coluna cervical, que transfere a tensão da musculatura para a região temporomandibular e aí afeta essa musculatura. Lógico que são vários fatores que estão associados aí, estresse, né? Principalmente, né? Está associado, mas também problemas relacionados à má função da coluna cervical são umas das principais causas de problemas com o bruxismo, né? Então, por isso que aí a gente explica no seguinte sentido: se você tem tensão cervical, você vai ter tensão na musculatura temporomandibular. A tensão na musculatura temporomandibular vai fazer você não dormir direito. Isso vai fazer gerar mais tensão ainda e vira um ciclo, né? E aí, por que a quiropraxia funciona muito bem? Às vezes nem precisar trabalhar a articulação temporomandibular, somente a coluna cervical, porque a gente quebra esse ciclo, né? E aí é onde a gente dá tempo para o corpo se recuperar, a pessoa começa a dormir melhor e aí, logicamente, começa a ter bom resultado. Quando você fala temporomandibular, é essa região perto do ouvido, né? Para quem está acompanhando a gente no rádio. É a articulação da mandíbula. É o encontro aqui da mandíbula, né? Da nossa boca. É onde a mandíbula encaixa no crânio, né? Já que você falou de sono, e como especialista em coluna, qual que é a posição correta de dormir? A gente dorme de bruço, de lado, de barriga para cima, qual que é o caminho? Sempre de lado, né?
E a gente fala muito isso no consultório, até a gente tem muito paciente com hérnia de disco, com problemas lombares, e a gente faz a orientação da posição para dormir, porque o período da noite é o período de regeneração de tudo que a gente maltratou nossa coluna durante o dia. Então, todas as horas de celular que você usou em posição incorreta, a má postura no trabalho, ou o trabalho mais forçoso, mais forçado, né? Tudo isso que você maltratou a sua coluna, durante a noite as articulações estão se recuperando, principalmente as da coluna. Quando você dorme de barriga para baixo, você causa uma torção na coluna e não dá tempo para essas articulações se recuperarem. A mesma coisa ocorre quando você dorme de barriga para cima. De barriga para cima não é a pior das posições, mas também não faz com que a coluna se recupere. Agora, quando você dorme de lado, com o travesseiro na altura correta, um colchão que tem uma resistência correta, aí sim você dá tempo para a articulação se recuperar. Por isso que normalmente, isso é um ponto interessante, quando a gente acorda de manhã, a gente é praticamente 1 centímetro mais alto do que a gente foi dormir à noite, por conta da hidratação dos discos e por conta da recuperação das articulações. Pô, então de manhã eu tenho 1,70. Coisa boa, cheguei com 1,70. Isso é interessante. O joelho, o travesseiro entre os joelhos, isso funciona mesmo? É um indicado ou não? Isso é importante também. Por quê? Porque dessa posição lateral, né? Aí vai variar do tamanho do quadril da pessoa, né? Se você tem um quadril maior, naturalmente a largura do quadril vai ser maior do que o encontro dos 2 joelhos ali sobre o colchão, né? E você colocando o travesseiro no meio, então você vai igualar essa posição, essa lateralização do quadril, né? E aí você descansa a articulação do quadril também e a articulação sacroiliaca, que é basicamente uma das articulações da bacia, que gera muita tensão quando você dorme torcido. Né? Então, sempre de lado com o travesseiro que ocupe realmente deixando o pescoço reto, né? Então, seja do tamanho do ombro até o rosto. E um travesseiro entre os joelhos. Que pode ser do tamanho normal, não precisa ser um travesseiro menor. Existem até travesseiros específicos, né? Para usar, mas não tem necessidade. Um travesseiro normal, e isso em qualquer idade, né? Eu acho que o processo, a gente não tem políticas de educação e cuidados preventivos de coluna. Então, por isso que a OMS nos diz 80% das pessoas vão ter dores nas costas ou uma crise de coluna durante a vida. A gente não sabe qual a posição correta para dormir, para fazer um trabalho, qual o colchão correto, qual é a posição do travesseiro, qual é o travesseiro correto. O fato de não existir isso ainda aqui no Brasil faz com que a gente seja um dos piores índices aí de incidência de hérnia de disco e problemas de coluna. Ô Peixe, tem pergunta aí pro doutor? Manda uma pergunta aí, vê o que os ouvintes estão querendo saber sobre a quiropraxia, ou se está querendo saber dor de coluna, enfim. Daqui a pouquinho? Então deixa eu só continuar aqui com mais uma pergunta que me veio à cabeça aqui ao longo dessa conversa. A gente deu uma dica prática de como dormir. Tem alguma outra dica no dia a dia que eu preciso saber, o que eu posso fazer para ajudar na minha coluna? Sei lá, na hora de sentar, na hora de levantar, alguma coisa assim? Tem várias, né? Agora, mais principalmente relacionado a celular, é a inversão da posição que você usa o celular na maior parte do tempo. Então, se você fica muito tempo com o celular nessa posição, o que você vai fazer? Ou seja, você olhando para baixo, isso, né? Agora a gente vai olhar para o teto, fazer algumas elevações do queixo em direção ao teto, e aí você faz o processo de compensação dos ligamentos da parte posterior. Então, essa seria uma dica muito prática para quem trabalha em celular. Tá, né? deixa eu só tentar desenhar para quem está no rádio, não está acompanhando pelo YouTube. Então, se você fica muito tempo olhando para baixo com o celular, quando você faz o pescoço, o queixo está indo lá para baixo e está esticando, então você tem que esticar ao contrário, levantar o pescoço, fazer aquele movimento para trás para dar uma compensada, dar uma esticada. Isso, de forma leve e lenta, né? Não é um movimento brusco de maneira nenhuma. E observar a dor, né? A dor sempre é um indicativo de que alguma coisa não está funcionando bem. Então, também por esse mesmo fator, né, de a gente não ter essa educação em cuidados de coluna, as pessoas vivem com dor nas costas e acham que isso é normal. Mas se tem uma dor de dente, corre no dentista. Qual que é a diferença? Nenhuma, né? Tem um jeito certo de levantar da cama? Esse é um momento interessante também, né? Quando a gente deita à noite, a gente fica muito parado na mesma posição, né? Então, quando a gente vai levantar, muitas pessoas têm aquele impulso, né? Vou sair da cama de uma vez, ou resolver alguma coisa, ou enfim, de forma rápida. Mas, na verdade, sempre é importante você virar de lado e levantar apoiando o cotovelo na cama, tirando as pernas para fora, para não jogar pressão sobre a coluna no movimento de levantar, né? Tá. Que é que muitas pessoas fazem, né? Sai pulando da cama. Isso
realmente A gente não é bom. aprende isso depois da cesárea. As mulheres, a gente aprende isso depois Levantar da de cesárea. lado. Tem que levantar de lado, depois da cesárea. Mas aí, depois que passa também, a gente esquece e levanta tudo errado né? de novo. É interessante em relação a isso também, esse ponto da gestação, né? Muitas mulheres deixam de dormir de barriga para baixo por conta da gestação, porque não conseguem mais. E aí depois acabam voltando até a dormir de barriga para baixo, né? Ou outras entendem que agora eu estou dormindo melhor de lado, então agora eu vou dormir de lado. Então realmente a posição para dormir é uma das principais assim para quem quer ter uma coluna saudável, né? Sem dúvida. Tem aí, Peixe? Manda aí. Ô Júnior, boa tarde, aqui é Gutenberg Carreteiro. Ô Júnior, eu já vi na internet que tratando lamberitite com quiropraxia. Pergunta pro doutor se isso aí procede, porque eu tenho muitas crises de lamberitite e gostaria de saber se trata esse problema com a quiropraxia, por favor. Obrigado, viu? Sou fã do seu programa aí, Deus abençoe. Deus abençoe também, obrigado. Antes de falar sobre esse problema, ele é caminhoneiro, muitas horas sentado, tem que levantar de vez em quando também, né? Tem que levantar, tem que fazer algumas pausas. Sem dúvida é importante, né? Mas essa questão dá para tratar com a... Sim, a gente tem vários pacientes, tudo está relacionado aí. Então, muitas vezes, até o próprio paciente que tem bruxismo acaba desenvolvendo labirintite, porque envolve todo o sistema de equilíbrio e ouvido médio ali. Isso tudo tem uma relação direta com a coluna cervical, principalmente a parte alta, né? Então, muita tensão na parte de cima da coluna cervical também transfere tensão para essa região. E a gente tem os cristais, né, que estão dentro do nosso ouvido, que são como se fosse um pêndulo e regulam o nosso equilíbrio no dia a dia. Esses cristais, eles se movimentam quando a gente deita para um lado, vira e faz os nossos movimentos do dia a dia. A labirintite muitas vezes está relacionada com isso, né? Esses cristais movimentam para um lugar e não voltam para o mesmo que deveriam estar, né? E isso também está relacionado com tensão na coluna. Então, a gente corrigindo problemas de coluna cervical, logicamente, mais associado, né? Tem ótimos resultados também para a labirintite. Lógico que muitas vezes precisa uma fisioterapia para reposicionar esses cristais. E aí a gente vai avaliando isso no consultório, mas pode ter bom resultado sim. Ô Júnior, ele me convenceu, tá? Convenceu? Convenceu. Vou procurar ele logo lá, porque metade das coisas que ele falou eu tenho. Tenho hérnia, labirintite, bruxismo. Então eu vou lá fazer isso. Vai passar o medo do estralo, né? Vai passar, né? O benefício é muito maior, você vai ver. E o estralo não dói nada. Muita gente acha que dói, né? Não dói nada, eu já fiz, não dói realmente nada. Realmente não. É um movimento muito rápido e preciso. Tudo que é a dor, eu acho que é a Exatamente. aflição, né? Do barulho mesmo. Do deslocamento do nitrogênio. Tem mais aí, Peixe? Manda mais uma aí. Boa tarde, Júnior Moreira. A todos aí da bancada. Meu nome é Gersi, moro aqui no bairro Goiânia, tenho 64 anos. Sinto dor da cintura para baixo, o quadril todo, formigamento na perna direita. Pergunto pro doutor aí para mim se a coluna dá esse dano todo, dor no peito do pé, a ponto de estar até inflamado. Tem vezes que está no pé direito e a dor no quadril é constante, principalmente na hora que eu estou dormindo. Boa tarde aí, muito obrigado. Obrigado pela participação. Dá isso tudo, doutor? Dá. Realmente, a gente tem casos, enfim, né, de todos os níveis, porque a gente tem que pensar uma coisa, a coluna, por dentro da coluna vertebral passa a nossa medula espinhal, que é como se fosse a 381 dos impulsos que vêm do cérebro para o nosso corpo. Então, todas as informações de funcionamento do nosso corpo passam por dentro da coluna e saem pelos nervos. Quando você tem um problema de coluna, gera pinçamento, esmaga esses nervos. Então, o nervo que sai da nossa coluna lombar, que é o nervo ciático, né, ele vai para a nossa perna. Se você tem um pinçamento no nervo na coluna, você pode ter perda de força, perda de sensibilidade, perda de movimento, perda de massa muscular, porque é o nervo que está fazendo a informação do cérebro chegar na perna. Então a gente tem pacientes que chegam com a perna arrastando, sem força na perna, que já é uma lesão neurológica mais complicada. Então a orientação, né, para querido ouvinte, é realmente buscar ajuda, né? Buscar um cuidado, e a gente consegue ter, sem dúvida, bons resultados, aliviando problemas de ciático e, logicamente, ou hérnia de disco, né? E até reabilitação. Tem idade, doutor, para começar a fazer quiropraxia? Não tem idade. A gente, nos Estados Unidos, onde a profissão é mais avançada, você tem quiropraxistas pediátricos, só cuidam de crianças, né? Inclusive, é interessante, acompanhando o processo de parto, que um dos principais traumas para a coluna vertebral é o processo de parto, né? Que se estima aí que se utiliza, em média, num parto natural, 30 quilos de força de tração sobre a coluna cervical do bebê. E existem quiropraxistas que acompanham o processo
e analisam o tipo de movimento que foi realizado e acompanham o bebê desde esse momento. Olha só. Então, Interessante. para todas as idades. A gente tem uma paciente que é interessante, de 97 anos de idade. E Você estrala incrível. ela? E a gente faz ajustes nela. Aí, ó. Tá vendo, E você Daniel? com medo, Daniel, Eu pelo sei. amor de Deus. Ô, doutor, o tempo no rádio passa rápido demais. Chegou um monte de pergunta. Vou guardar. Vou combinar de te ouvir mais uma vez daqui a Maravilha. alguns dias pra gente responder. Guarda aí, Peixe, essas perguntas pra mim, por favor. Quem quiser entrar em contato com o senhor, tem um Instagram? Temos o Instagram, @saudecoluna. A gente está em 5 unidades aqui em Belo Horizonte. Então, quem quiser procurar a gente, eu sei que vai ter uma bem próxima aí da sua casa. Saúde e Coluna no Instagram. Saúde e Coluna. Tá, fechado. Doutor, obrigado, viu? Até a próxima, então. Muito obrigado pelo convite.